Vencendo a violência com a generosidade. Esse é o devocional de hoje. Em 1 Samuel 25:18 diz assim: Abigail providenciou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: Vão adiante e logo os seguirei. Abigail era uma mulher de grande beleza e discernimento, casada com Nabal, um homem rude e egoísta. A Bíblia narra que em certa ocasião Davi fugia de Saul e pediu ajuda a Nabal, que o tratou com desdém e se recusou a fornecer qualquer assistência. Rápida e perspicaz, ela levou os suprimentos a Davi e intercedeu por sua família. Se você ler o capítulo 29 inteiro, descobrirá que, com humildade, essa mulher extraordinária evitou a violência, utilizando-se de uma atitude generosa e palavras de paz. Tal qual Abigail, muitas mulheres compartilham suas vidas com alguém sem sabedoria e agressivo como Nabal. Homens de coração endurecido e rápidos em tomar decisões que destroem a família. Ela poderia ter respondido à recusa do marido com ressentimento e raiva, alimentando um ciclo de conflito e hostilidade, ou simplesmente optado por permanecer passiva, vendo o circo pegar fogo. No entanto, Abigail evitou uma tragédia graças à sua confiança em Deus, sua sabedoria e mansidão. Ela não permitiu ser governada pela dureza do coração do esposo, mas agiu com uma sabedoria providencial. A situação foi administrada com tamanha sensatez que até mesmo Davi reconheceu que havia sido o próprio Senhor que o levara para pacificar aquela guerra. E você? Como pode extrair dessa história formidável no trato com seu marido, chefe ou familiares difíceis? O Senhor sempre me ensina a confrontar a falta de sabedoria de alguns com discernimento e coragem. Todas nós somos chamadas a sermos mulheres assim, que usam a prudência e o entendimento para promover a paz, sempre confiando em Deus para nos capacitar em todo o processo. Existem recompensas poderosas para os pacificadores e todos aqueles que são guiados por Deus. Deus conta com você. Amém. Que forte, né, gente? Vencendo a violência com generosidade. Isso é tão sério, porque nós estamos vivendo hoje numa sociedade tão difícil, que é só Cristo mesmo para nos dar essa sabedoria, esse discernimento para lidar. E aqui eu gosto de trazer, é claro, nós temos que ter o discernimento para entender a situação. Abigail era uma mulher muito sensata, muito sábia, né? Para quem nunca leu a história, eu recomendo, leia, entenda profundamente ali o que ela fez. E a partir desse gesto, né, pode ver que acabou depois Nabal tendo um ataque do coração, morrendo, e Davi casou com Abigail. Ela ainda foi honrada nesse sentido, virando esposa do rei. Mas o que eu quero que a gente se atente hoje nessa questão de acabar, blindar de fato a nossa vida, a nossa família, com atitudes de generosidade, de sabedoria, porque a violência existe e às vezes a violência está dentro da nossa casa e nós precisamos ter, primeiro, discernimento para entender qual é o nível dessa violência dentro da sua casa. Hoje, muitas mulheres estão morrendo por falta até mesmo de sabedoria no sentido de pedir ajuda, por medo, muito medo, ou até mesmo
não tentam encontrar esses caminhos de refúgio, não sabem, não conseguem ver, enxergar um caminho de refúgio daquela situação e se submetem a viver debaixo de uma violência doméstica, de muito abuso, abuso verbal, de brigas, de até mesmo, enfim, violência física. E tudo isso hoje é muito difícil lidar, é claro, mas nós temos que nos ajudar. E nós, como mulheres, precisamos nos apoiar. E esse vídeo, hoje, com muito temor, eu digo, qual é o nível? Primeiro analise qual é o nível de violência dentro da tua casa, dentro dos ambientes do seu trabalho, porque nós temos que entender que Deus é um Deus de princípios. Ele nos ensina a como lidar com as dificuldades, mas nós também temos que entender quais as dificuldades que estão rolando, porque temos leis neste país que podem ajudar as mulheres na medida do possível, e as leis espirituais, e nós temos que entender. Então vamos lá, qual é o nível? Porque hoje existe uma linha muito tênue da mulher que não quer denunciar uma violência doméstica e infelizmente às vezes acabam morrendo por feminicídio. Então a gente precisa entender isso. Só que esses são os casos extremos, que aí são tratados de uma outra forma, sim, precisamos envolver as leis do país. Mas existem aquelas situações que são famílias que não existe uma violência doméstica, mas existe um marido com um coração endurecido, às vezes que não pratica a mesma fé que você, que, enfim, é difícil lidar. E aqui as leis espirituais nos ajudam, nos mostra um caminho. Então, na palavra diz que se você sente falta de sabedoria, peça sabedoria, que Deus vai te dar. E aí que está a chave, assim como Abigail, estrategista, ela entendeu, ela foi sensata, ela foi sábia, ela teve discernimento. E essas são as chaves para lidar com a violência, com o coração endurecido. Então, se você está sentindo falta de sabedoria para lidar com algumas situações, seja na sua casa, no seu trabalho, hoje eu te aconselho, peça. Se espelhe em Cristo. Seja generosa. Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Seja um termostato no ambiente, determine a temperatura daquele lugar e não coloque mais lenha na fogueira. Seja uma mulher sábia. Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.